Salve galera, eu estou na padaria Castrerreira, em Vila Rica, Volta Redonda, onde serve um excelente café. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando acerca da verdadeira faceta dos samurais. O Japão ele esteve fechado por mais de 200 anos, tendo conseguido sobreviver de maneira incrível com seus próprios recursos. E tudo que o cinema tem mostrado acerca dos samurais são guerreiros que viviam e lutavam, guerreiros honrados que lutavam pela sua espada e por sua honra. Mas, como todos os fenômenos da história e fenômenos ocultos que estamos falando aqui, o samurai também teve o seu lado contraditório, teve as suas facetas. O objetivo desse vídeo não é tentar mostrar o samurai como um vilão, como um ser que não presta ou como um carrasco algoz. Antes de tudo, nós temos que evitar a anacronia psicológica, que é você avaliar ações do passado com valores do presente. Era o pensamento da época. O samurai não fazia isso porque ele era cruel ou porque ele era mau. Ele não fez nada diferente de qualquer povo de sua época. E é isso que nós vamos tentar mostrar com o vídeo de hoje. Toda figura histórica na história da humanidade, independente de qualquer que seja a nação, todo fenômeno ele é profundamente contraditório e repleto de coisas das quais a história não conta. A aristocracia militar do Japão feudal ela servia à corte imperial. O samurai, esse termo vem do verbo samoru, que representa e significa servir e proteger. O samurai ele pertencia à aristocracia militar e ele servia à corte imperial. O shogun, que em termos mais simplórios significaria o primeiro da tropa, sho, primeiro, e gun, tropa, era um título concedido diretamente pelo imperador. E o daimyo, esse senhor do samurai, dai vem de grande e mio vem do myoden, que significaria terra particular. O daimyo ele era o senhor do samurai. E os samurais, sendo a classe militar, é bom ressaltar que nós temos nas forças armadas do mundo todo, do recruta, que vai da mais baixa patente, até o general, passando aí por soldado, cabo, sargentos, tenentes, capitão, major, tenente coronel, coronel e ainda as classes de generais. Então, os samurais eles não podem ser vistos primeiramente de maneira uniforme, jamais. Por isso que nós, quando vamos falar de samurais, devemos especificar que tipo de samurais. Por exemplo, quando nós falamos da mais alta casta dos samurais, que muitos deles chegavam a ser nomeados como shogun, dependendo das suas façanhas de batalha, nós temos aí uma grande classe de samurais que trabalhavam e uma pequena classe que estava no topo dessa pirâmide que ganhavam um estipêndio sem trabalhar. Fora os períodos de guerra, samurais de alta patente podiam se beneficiar de privilégios vindo de seu daimyo, de seu senhor. Outra grande curiosidade que é pouco contada sobre os samurais é que eles subjugavam os camponeses. Os samurais eles eram o terror dos camponeses. Nas palavras do Marco, do Núcleo Dharma, ele chamou o samurai de capitão do mato. Isso de uma certa forma é uma realidade se nós pegarmos o sentido de capitão do mato. Os samurais eles eram parasitas, em sua maioria, que viviam da força braçal dos camponeses. Eles possuíam as armas, a legitimidade para agir de forma cruel, utilizavam desse poder, dessas patentes, para tomar boa parte da produção dos camponeses para eles. E essa questão também de que o samurai
a honra dele era inquebrável, é completamente mentira. A maior parte desses mitos foi propagada pelos filmes americanos. Uma coisa é você assistir uma produção hollywoodiana e outra é você ver a versão dos próprios japoneses, principalmente no que tange aos filmes produzidos nos anos 60. Diante de uma batalha na qual estava completamente declarada a derrota deles, os samurais eles fugiam aos milhares. Lembrando que a retirada numa batalha é algo comum na arte da guerra, como foi o caso da batalha de Sekigahara, que apesar dela ter unificado grande parte do Japão, trouxe também muitas guerras ocultas e conspirações, mas como isso toca muito na questão dos ninjas, é um assunto para um próximo vídeo. E, por exemplo, ainda falando da questão da batalha de Sekigahara, muitos samurais se juntaram aos Tokugawa unicamente pelo fato de saber que os Tokugawas iam sair vencedores naquelas batalhas. Então esse mito de que o samurai, ele se perdesse, ele tinha que se matar, isso era completamente equivocado, é completamente equivocado na história. Tinha sim a questão do seppuku, o estripamento, mas eram raríssimos casos que esse tipo de coisa acontecia. Inclusive era desencorajado pelo daimyo, porque ele estava perdendo ali um grande braço, um grande aliado quando acontecia isso. Então isso também é um outro mito, de que os samurais eles eram honrados e se eles perdessem o combate, eles se matavam. Muitos desses samurais que tiravam a própria vida, às vezes faziam isso obrigados pelo seu senhor, quando o daimyo ficava com raiva. Muitos deles às vezes viam que iam ser capturados e sabiam que a tortura era uma das formas de fazer você subjugar o seu inimigo. Então o samurai às vezes ele sim tirava a própria vida por uma questão dele salvar, proteger a vida dele. Às vezes ele era obrigado a tirar a sua própria vida mediante a ameaça do outro inimigo de destruir as terras dele, se apropriar das terras, tomar a sua esposa e seus filhos. Então às vezes sim aconteciam esse tipo de coisa. Outro grande mito que é muito falado é que o samurai ele amava unicamente a sua espada e desprezava todo e qualquer tipo de armas. Entre muitas das armas que o samurai utilizava, foi justamente a tecnologia do Tanegashima, o rifle de par trancado, chamado nos poemas portugueses de espingarda. O arcabuz ou o bacamarte, para quem preferir. Em 1542, os portugueses eles desembarcaram de navio no sul do Japão, principalmente os ashigaru, os samurais a pé, ou também conhecido como pé ligeiro. Eles utilizaram muito essa ilha de Tanegashima, ao sul do Japão. Ela era muito conhecida pela sua boa produção de ferro. Então ali saíam as melhores cutelarias para a produção os melhores cuteleiros para a produção de tesouras, facas e outras armas, como o próprio shuriken, que foi mais tarde utilizado pelo ninja e era uma arma utilizada pelo samurai. Eram produzidos ali naquela região. Então quando os portugueses invadem Tanegashima, o que acontece? Eles passam a se apropriar daquele tipo de tecnologia e passa a ser muito utilizado principalmente pela infantaria a pé, os ashigaru, que eram a infantaria pobre, os soldados pobres do período feudal durante o shogunato Ashikaga. O que acontece? Esse shogunato Ashikaga, que é no período, se não me falha a memória, o período Muromachi,
Muitos desses ashigarus já tinham uma lealdade, serviam aos seus senhores, aos daimyos e até alguns samurais. Então sim, alguns desses ashigarus, eles iam ser bucha de canhão, ser a ponta da lança, de profunda vontade. Mas o que a história não conta é que a maioria desses ashigarus, eles eram forçados mediante a ameaça de terem suas filhas tomadas, suas esposas estupradas. E uma coisa que nós temos que voltar a ressaltar aqui: os samurais, eles não faziam nada diferente do pensamento da época, nada diferente que os aliados, os soldados de Gengis Khan na Mongólia fazia, ou os soldados de Alexandre o Grande faziam. Era o pensamento da época, assim como a questão sexual, que também era o pensamento da época. No Japão antigo, ser saudável era, por exemplo, cometer o ato sexual independente com quem fosse. Então essa questão de acharmos que a pederastia acontecia somente na Grécia Antiga é mentira. Acontecia com muita naturalidade no Japão, inclusive a bestialidade, que é o sexo com animais, porque na mente do japonês antigo, ser saudável era você ter atos sexuais diários. Falando um pouco acerca dos samurais cristãos, essa conversão ela era mais pragmática, era algo mais prático para os japoneses do que uma questão de fé, posto que essa conversão resultava no uso da tecnologia europeia, que foi a implantação do Tanigashima, como nós falamos agora há pouco, e também a utilização de canhões. Nós temos aí um exemplo histórico. Por exemplo, em 1549, Francisco Xavier desembarca em Kagoshima, onde ele consegue êxito na cristianização de muitos japoneses, como foi o caso do clã Shimabara, que mais tarde foi caçado pelos Satsumas. Arima, o general Arima, ele utilizou canhões europeus na batalha de Yukita. Então nós temos aí essa implantação num período de um ano, de 1542 a 1543. Boa parte do sul do Japão estava equipada com esse Tanigashima. Acabou recebendo mais tarde o apelido de Tanigashima. O fuzil ele recebeu o apelido da própria ilha onde os portugueses desembarcaram para começar ali a sua conversão. E esses japoneses cristãos, esses samurais cristãos, eles muitas vezes eram capturados, torturados, e antes mesmo dos portugueses chegarem ao Japão, já existia a crucificação japonesa, e a crucificação japonesa ela era uma das mais doloridas, posto que o indivíduo ali que era condenado, ele era capturado e não só ficava naquele patíbulo, mas também era espetado por lanças, a Yari, era espetado por Yari até a sua morte. A morte desse indivíduo, dependendo do caso, poderia levar horas e às vezes dias. Um dos espólios favoritos de batalha dos japoneses consistiu na cabeça dos seus inimigos. Esses samurais, eles eram premiados pelos seus daimyos, que davam bonificações para se eles trouxessem cabeças de generais. Essas cabeças muitas vezes eram penteadas, ou os dentes pintados de preto e colocado ali como uma espécie de troféus para servir como exemplo ali a quem tentasse desafiar aqueles clãs, aqueles grupos. Então, essa questão da honra japonesa, mais uma vez, ela cai por terra quando a gente analisa através desse fato. Depois, mais para frente, esse tipo de prática foi proibida pelos daimyos, porque os samurais começavam a pegar cabeças de soldados comum e utilizavam lá do seu artesanato para poder fazer capacetes, colocava
aqueles elmos na cabeça dos defuntos ali, chegavam pro daimyo e dizia que era de um general, a troco de folga, a troco de bonificações. Muitas dessas pagas dos samurais eram feitas com pagas de arroz, né? O pagamento era feito de arroz. O soldo, né, do samurai era pago através de arroz. Mas em alguns casos, eles recebiam folgas também. Eles recebiam armamento de extrema qualidade, cavalos de presente. Então, para eles era muito interessante recolher essas cabeças. Eu não estou falando em ordem cronológica alguns fatos, porque o meu objetivo aqui não é dar uma aula de história, mas sim compartilhar com vocês esse outro aspecto do samurai que não só bem visto pela história ocidental, como também é muito ocultado até os dias de hoje por causa dos romances, como eu falei. Os samurais, eles, por causa de sua decadência, eles passavam a estudar coisas como Kagaru, que era poesia, Gagaku, que era música, Jiaku, que era a escrita dos seus grandes clássicos, Shodo, que era a caligrafia, Shinshi, que era a teoria política. E então, através dessas escritas, dessas obras literárias, principalmente no período Heian, a corrupção passava a ser ocultada, para que o Japão passasse a construir os seus heróis nacionais, como é o caso do Brasil. No Brasil não é diferente, nós temos aí os nossos heróis, né, nacionais, como o caso do Duque de Caxias, Tiradentes, Zumbi dos Palmares. E quando nós vamos estudar a fundo esses personagens, nós percebemos ali a quantidade de ações insidiosas que eles cometiam, pelo simples fato de ser o pensamento da época. Independente de nós olharmos com olhos da moralidade, era o pensamento da época certos tipos de práticas. Essas poesias, esses registros históricos, como eram poesias bonitas, como por exemplo, o samurai abraça a morte quando encontra o perigo, invencibilidade está no samurai, vulnerabilidade em seu inimigo. Eram coisas para cobrir aquilo que acontecia com o verdadeiro Japão. Séculos de guerra civil haviam chegado ao fim, quando Tokugawa Ieyasu ele unificou as ilhas em 1604, tornando-se assim o primeiro grande shogun. Ele foi o primeiro grande shogun do Japão. Mas a nação já não era mais um país estável. A paz da nação implicou lançar no desemprego meio milhão de japoneses, homens cujos principais talentos residiam principalmente na arte da guerra, nas artes marciais. Então esses caras ficaram todos desempregados. Eventualmente, a maioria deles ingressou na crescente classe de mercadores, à medida que grandes aldeias como Osaka, e cidades muradas como a Tóquio que nós conhecemos hoje, Nagoya, acabavam se transformando em movimentados centros urbanos. Outros encontraram emprego na burocracia civil, em expansão como intelectuais, filósofos, como eu falei aqui com vocês agora há pouco, mas nem todas essas histórias foram de sucessos. E é aí que entra a última parte do nosso vídeo, falando sobre os samurais bandidos, os samurais os fora da lei, os Ronins, né, como o pessoal gosta de falar Ronin. Então, essa classe desempregada começou a se desenvolver, como Yokou, que eram piratas, saqueadores de navios, Bakuto, que eram jogadores, e às vezes eles ofereciam a sua mão quando eram bons jogadores para poder jogar. Azucarini, que eram os fiadores, tinham agiotas, Teikia, que eram os mascates, vendedores de produtos ambulantes, os okadas, que vendiam bens ilícitos, dokai, que trabalhavam com jogos de azar,
quadrilhas como os Taisho, Shinjigumi, Hishimanji Gurentai, que eram vândalos, Kabukimonos, que eram loucos excluídos. Muitos desses acabaram por formar o que nós conhecemos hoje como Yakuza, né? Yakuza. Só que isso também é um tema para um próximo vídeo. Muitos desses samurais acabavam por ser samurais piratas, samurais legionários que migravam para outras terras, como foi o caso de muitos samurais que foram para as Filipinas, e líderes espanhóis contrataram eles para que eles ajudassem na cristianização da China, algo que nunca saiu do papel porque não teve o apoio, ou seja, o respaldo financeiro da coroa espanhola. Então, assim, como acontece em todas as nações, com os samurais não foi diferente. Muitos deles precisavam sobreviver ao longo de décadas, ao longo de séculos, sofrendo humilhações, se tornando bandidos, mercenários, vendendo a sua espada. E nós temos muitas obras que retratam isso, não só através da licença poética, mas até documentações históricas que nós estaremos deixando aqui, dicas de filmes realmente que mostram o samurai como ele era e não como foi mostrado para nós. Então vou deixar na referência bibliográfica aqui na descrição desse vídeo algumas dicas de livros, algumas dicas de filmes, de novelas, para que possa abrir o leque, para que possa abrir assim mais informações para nós que buscamos a ciência da verdade, que é a história, e trazer essa ciência da verdade para as artes marciais, para a história das artes marciais, não só vai nos ajudar a sermos guerreiros mais elucidados, mas também compreendermos todas as facetas do ser humano, seja ele guerreiro ou não. Vem cá, menina, você quer ficar famosa? Quer? Olha, você quer ficar famosa? Olha, dá tchau pro pessoal. Tchau, menina bobona.